Bom dia. Bom dia. Que coragem, hein? Sábado de manhã, um sol lindo lá fora, sem calor, com esse tempo agradável e a gente se disponibilizando a estar aqui. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito pela presença, pela atenção, e eu espero fazer valer amanhã de sábado de vocês. Aliás, o dia inteiro, porque eu também sou presidente dessa mesa, então vou ficar aqui falando de adolescentes e jovens e educação que faz sentido para eles ao longo de todo o período, até às 15h. Então, explicar para vocês que esse é o primeiro de 3 painéis que são sequenciados. A gente começa falando como adolescentes e jovens aprendem, um grande desafio no momento em que a gente está tendo tanta dificuldade para engajá-los e, de fato, tornar o dia a dia na escola significativo para eles. A gente tem 1 hora para isso. Depois, às 11h, a gente começa a falar de experiências práticas, concretas, experiências que já estão tendo bons resultados no engajamento e na aprendizagem, e que estão inovando, estão ousando em oferecer outras práticas pedagógicas para adolescentes e jovens. A gente vai ter aqui a Cristiana Assunção, que é coordenadora de tecnologia educacional do Colégio Bandeirantes, depois a Eva Dantas, que está desenvolvendo um projeto super interessante também com tecnologia na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e o Ivanês Oliveira, que é da Escola Estadual Tristão de Barros, lá de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Vai ser uma variedade bastante interessante quem for ficar. E o painel da tarde já são as ferramentas, materiais, recursos pedagógicos que estão ajudando a tornar a educação mais significativa para adolescentes e jovens. A gente vai ter aqui a Cíntia Rodrigues, que é fundadora do Quero na Escola, plataforma de voluntariado e educação. Vamos ter a Júlia Andrade, que é da Atina Educação, junto com a Maíra Pimentel, da Tamboro, que vão falar sobre games, e Lívia Macedo, que é da agência Telos, que vai falar sobre uma plataforma focada em educação para Fundamental 2 e Médio. Então, eu espero que quem puder fique aqui com a gente, aprofundando. Quem não puder, vai para outras, mas sabendo que todas essas coisas estão disponíveis depois nos sites para vocês poderem investigar, experimentar. Dizer para vocês que eu me chamo Ana Penido, eu dirijo um instituto chamado Inspirare. O Inspirare é o instituto responsável pelo site Porvir. Quem conhece o Porvir, um site sobre inovações educacionais? Tem bastante gente. Então, porvir.org, sem BR, só porvir.org. Para quem não conhece, vale a pena, porque boa parte do que a gente vai falar aqui hoje está lá, então vocês podem aprofundar. E uma digamos assim, dos focos de concentração do Inspirare, que é um instituto sem fins lucrativos, que trabalha muito principalmente para ajudar redes públicas de educação a inovarem, o Inspirare vem se concentrando muito na busca de caminhos para o Fundamental 2, e numa parceria mais recentemente com o Instituto Unibanco, a gente também começou a expandir digamos assim, esse esforço para o ensino médio, né? Mesmo antes de reforma, mesmo antes de base nacional comum curricular, a gente já entendia que essa educação que a gente está oferecendo hoje para essa garotada, que já nasceu no século XXI, não está, digamos assim, se afinando, não está, de alguma forma, se alinhando tanto com os interesses e o perfil dos alunos, quanto também com as demandas e a realidade da sociedade contemporânea, né? Essa ideia de que não vai adiantar a gente fazer bem o que está aí, porque o que está aí não está respondendo mais. A gente vai precisar inventar novas coisas, muitas delas já têm pistas por aí, coisas que a gente já sinaliza ou já faz há algum tempo, e a gente precisa trazer
para fazer com mais intencionalidade. Tem muitas coisas dessas inovações que estão na periferia das escolas, das redes de ensino, que a gente tem que trazer para o coração do processo de ensino-aprendizagem. Então, antes de mais nada, essa fala inicial busca criar uma oportunidade para que a gente entenda melhor quem é esse adolescente jovem do século XXI. Porque a verdade mesmo é que nós somos do século XX. E por mais que a gente se esforce, a gente é muito diferente deles. Claro que de geração para geração sempre há muitas mudanças. Mas a mudança do século XX para o século XXI tem sido mais profunda, mais rápida e gerando transformações, inclusive neurológicas. A forma como os meninos, o cérebro dos meninos de hoje opera é diferente da forma como o nosso cérebro opera. Então, o que eu vou tentar trazer aqui é um pouco esse panorama. Muitas das coisas talvez vocês já saibam, muitas das coisas talvez seja bom reforçar e talvez hajam alguns insights aí para a gente depois conversar, tá certo? E dizer para vocês que tudo isso que a gente vai falar aqui agora está presente, está consolidado em 2 grandes estudos que estão disponíveis. Esse aqui na internet, eu vou dar depois o endereço para vocês. E esse aqui que ainda nem foi publicado na internet, mas que a gente pode disponibilizar para vocês por e-mail. Então, nós vamos circular uma lista para quem tiver interesse de receber isso, vocês botarem o nome, a instituição e o e-mail. A Tatiana está lá atrás, ela vai circular essas listas e a gente promete que não vai usar o e-mail de vocês para nada que não seja estritamente relacionado a esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Rapidamente, mas com muita informação. Então, se eu for muito pesada aí na quantidade de informação, depois vocês me dão feedback, que essa é uma palestra super inédita. Eu estou experimentando aqui com vocês agora, depois vocês me dão feedback. Então, a primeira coisa, isso aí é o censo de 2010, né? E aqui, nessa parte mais gordinha, onde tem mais gente, é justamente a fase da adolescência e juventude. Então, aquela informação que a gente vem trabalhando, de que a gente vive agora um boom de jovens no Brasil, que nunca a gente vai ter uma população adolescente e jovem tão grande em outro momento da nossa história. A gente tinha muitas crianças, daqui a pouco a gente vai ter mais idosos, mas nesse momento eles são a maioria da população brasileira, né? E eles estão protegidos, no caso dos adolescentes até 18 anos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê uma série de direitos. Educação está previsto ali, mas tem uma série de outras coisas, como proteção especial, viver a adolescência de forma plena, né? Essa questão de a gente não interromper esse processo da adolescência, lazer, cultura, convivência familiar. E, para os mais velhos, né, o Estatuto da Juventude, que é mais recente, de 2013, mas que traz aí uma série de outros direitos também, inclusive novos direitos como sustentabilidade e meio ambiente, direito à territorialidade, à mobilidade, né, eles circularem nos territórios. A gente sabe que tem, principalmente em comunidades populares de centros urbanos, essa dificuldade até por questão de tráfico, de crime, de você não conseguir circular, ou até pela questão da violência mesmo. Hoje, como a gente tem restringido, né, a possibilidade de circulação para os adolescentes e jovens, mas também participação social e política, comunicação e liberdade de expressão. Então, tudo isso são direitos, e se são direitos, a gente precisa ofertar isso onde quer que eles estejam. Um contexto histórico, né? Essa geração, eles já nasceram depois da redemocratização, depois da hiperinflação. Eles não pegaram isso que nós todos pegamos, né? Mas ainda num momento de crise. Eles viram o crescimento das ONGs no Brasil, muitas delas dedicadas às causas da infância e da juventude, e as tecnologias digitais tomando proporções e influenciando vários espectros da vida.
E quando eles entraram na adolescência, muitos deles, começaram todos esses movimentos juvenis do século XXI, Primavera Árabe, os jovens na Espanha, os meninos tomando conta aqui das ruas em 2013, as ocupações, enfim, uma série de movimentos juvenis com outra cara, diferente dos movimentos juvenis da década de 60 e 70, já muito intermediados pelas redes sociais, né? E é nesse contexto, então, que eles chegam aí à juventude. Mas ainda existem muitos estigmas em relação a essa faixa etária, né? A gente ainda tende a achar que o adolescente é o aborrecente e a gente fortalece esse estigma deles se sentirem inadequados, né? Deles se sentirem aquela pedrinha no nosso sapato, quando, na verdade, a adolescência é essa fase de mudanças, de modificações profundas, né, físicas, neurológicas, afetivas, psicológicas, sociais, culturais, que podem ser oportunidades riquíssimas de trabalho educativo, de desenvolvimento, de transformação profunda, tanto dos seres humanos, né, que estão passando por essa fase, mas também, uma vez que eles se transformam, eles podem transformar várias realidades do seu entorno. E os estigmas ligados mais aos jovens, um pouco mais velhos, né? Essa questão de que é uma juventude perdida, que não quer nada com nada, que está envolvida em violência, em várias situações de risco, enfim, esses não tem jeito mesmo. Ou então, essa ideia de que essa juventude tem que transformar o mundo, tem que salvar o mundo, porque eles são jovens e a gente precisa mudar, e esse país não aguenta mais esperar, essa geração vai ter que fazer alguma coisa, porque os mais velhos não mudam, mas os jovens mudam. Então, a gente vai trabalhando com um monte desses estereótipos, desses estigmas, que de alguma forma, prejudicam até a própria compreensão deles sobre quem eles são e qual é o papel deles no mundo, enquanto pessoas em desenvolvimento. E aí, o que a neurociência nos traz de informação? Tem um livro muito interessante, que ainda não foi publicado no Brasil, ele se chama The Age of Opportunity, ou A Idade da Oportunidade. Só que tem um outro livro no Brasil com esse nome, que não é esse, tá? Mas esse livro, ele fala claramente que a adolescência é a última fase do desenvolvimento do cérebro, em que você tem muita plasticidade. Depois, quando a gente vai ficando mais velha, é que nem a parte física vai dando uma engessada, né? Mas o cérebro, na fase da adolescência, tem uma plasticidade semelhante à da primeira infância, quando os meninos são aquela esponjinha que aprendem tudo muito rápido e que precisam ser estimulados. Na adolescência é a mesma coisa. Só que se eles forem estimulados por ambientes negativos, de apatia, de violência, de baixa autoestima, de poucos estímulos educativos, isso vai ter, justamente porque eles estão tão esponjosos nesse momento, efeitos muito mais profundos. Assim como se eles estiverem em ambientes positivos, é uma oportunidade incrível, inclusive de se recuperar aquilo que não pôde ser desenvolvido na primeira infância. Então, quando a gente fala que a adolescência é uma fase de oportunidade, não é brincadeira. A neurociência mostra que é muito oportuna para a gente fazer grandes mudanças, mas é a fase da bifurcação. Então, o que a gente oferece para que eles bifurquem para o lado mais positivo para a vida deles, né? Também na fase da adolescência, por conta dessa plasticidade, o que a gente tem? A gente tem um aumento dos receptores de uma substância chamada dopamina, que faz com que os meninos sejam muito estimulados pelo desafio, pelo incentivo, pela recompensa. Então, quando a gente pensa que a gente, muitas vezes, pune o adolescente cada vez que ele faz alguma coisa errada, a punição tem um efeito, muitas vezes, reverso no adolescente. O que funciona muito mais para ele, falando de neurociência, é você premiar aqueles que fazem coisas interessantes.
A premiação não precisa ser uma nota necessariamente, a premiação não precisa ser dinheiro. A premiação pode ser um reconhecimento, pode ser uma medalhinha, pode ser ele ser o monitor da classe. Enfim, tem uma série de oportunidades, mas quando você oferece... É por isso que eles gostam tanto do game, porque o jogo sempre está oferecendo uma recompensa. Você ganha créditos, você ganha moedinhas, né? Os tais badges. Por outro lado... Na questão da regulação, esses meninos estão naquela fase crucial de estruturar a área do autocontrole. Isso não está formado ainda. Então, muitas vezes, eles sabem que o que eles vão fazer tem consequências ruins, mas eles não conseguem controlar o impulso. Porque neurologicamente eles não estão com essa questão do autocontrole formado. Então, muitas vezes a gente diz, mas menino, por que você fez isso? Nem ele mesmo sabe explicar. Porque foi um impulso. E um impulso que se explica por outras razões que nem a própria razão é capaz de considerar. E a questão também do relacionamento, é a fase em que todas essas estruturas cerebrais do relacionamento estão em ápice, assim, estão muito efervescentes, e eles estão muito susceptíveis e vulneráveis a isso, o que é muito positivo se eles estão em ambientes confortáveis, acolhedores, com amigos legais. E é muito difícil se eles estão em ambientes nocivos, agressivos, em que eles são vítimas de bullying. Eles estão muito mais vulneráveis a relações ruins, né? Isso faz muito mais efeito. A gente já sofre, né, enquanto adulto, mas eles sofrem muito mais. E com relação aos mais, digamos, os jovens, um pouco mais velhos, a gente precisa entender que o cérebro só está totalmente formado a partir dos 20 anos. Então, mesmo quando eles têm 17, 18, até 19 anos, eles ainda não têm a maturidade cerebral. É aquela questão, não é só uma questão de experiência ou de idade, é o neurológico mesmo que não está formado para algumas questões. Mas é um momento que o córtex pré-frontal está em plena ebulição, pleno desenvolvimento, amadurecimento, que é o que vai ajudá-los a tomar decisão, planejar, né, priorizar, a exercer esse tal do autocontrole que na adolescência é mais difícil, adiar a gratificação, eles já não são tão reféns da gratificação, da recompensa como o adolescente, ele consegue dizer, eu vou sofrer aqui um pouquinho, eu vou me esforçar aqui, abrir mão de algumas coisas, porque eu vou ganhar alguma coisa lá na frente. Obviamente que para isso ele precisa achar que realmente vai ganhar alguma coisa lá na frente. E a gente precisa ajudá-los a projetar esse ganho futuro para que eles possam se esforçar mais no presente. Quais são as buscas nessa fase, né? A busca da identidade fortíssima, o que eu sou, o que os outros pensam que eu sou, que isso também é importante, a imagem, e o que eu quero ser. Começam a aparecer essas dúvidas, né, de para onde eu vou canalizar a minha vida, meus esforços, meus sonhos. Mas também, cada vez mais, essas gerações estão buscando propósito, né? Qual é o sentido que eu quero dar à minha vida? E a gente percebe muito que aqueles que vão encontrando propósitos vão se afastando de uma série de situações de maior vulnerabilidade, vão conseguindo canalizar mais toda a sua energia para a construção de coisas positivas para a sua vida. Então, fazendo a associação com a educação, identidade e propósito são aspectos que a gente não pode deixar de trabalhar com esses alunos, mesmo se a gente estiver dando uma aula de matemática, né? Ou de ciências, ou seja lá do que for. Esses são aspectos prioritários até para ajudá-los a ver sentido naquilo que estão aprendendo na escola, ver sentido na própria escola. A questão das relações afetivas, a gente sabe que lida com inúmeras situações, sejam positivas, sejam conflituosas dentro da escola, por conta da importância que as relações afetivas têm na vida dessa garotada. Tanto em relação a amigos e relacionamentos afetivos de namoro, de ficar, de paquera, de seja lá os nomes que eles inventem, né, para dar ao crush, ou seja lá o que for, mas também as relações afetivas com os próprios adultos.
né? Então, a importância dos adultos na família e na escola também estabelecerem relações afetivas com eles, porque isso abre muitos caminhos e caminhos importantes para o desenvolvimento deles. E a questão da autonomia, né? De conseguirem pensar e agir por conta própria. Eles estão buscando isso e a gente precisa oferecer na escola oportunidades para que eles desenvolvam essa autonomia. Se a gente resolve e decide tudo por eles, vai ficar difícil eles conseguirem desenvolver essa capacidade de tomar decisões e de se virar por conta própria. Mas é preciso prestar atenção, porque as pressões sociais e os estereótipos dificultam muito essas buscas, né? A partir do momento que você é estigmatizado, que você é carimbado, você é assim, ele mesmo já fica confuso, achando que pode ser mesmo essa projeção que fizeram em relação a ele, ou quando a gente tem altas expectativas e quer já direcionar as escolhas deles em função das nossas próprias escolhas, sejamos nós educadores ou familiares. As principais angústias dessa geração, né? Gente, eu tinha poucas opções e mesmo assim já foi tão difícil decidir o que eu ia fazer no vestibular, o que eu ia fazer da minha vida, qual a carreira que eu queria seguir, que pessoa eu queria ser, quais seriam as minhas opções em relação à identidade de gênero, orientação sexual, tudo era muito encaixotadinho. Agora o leque se abriu de uma tal forma que esses meninos estão confusos, porque além de ter muita opção, mudam, é muito volátil. As coisas são inconstantes, toda hora tem uma profissão nova, toda hora tem uma tecnologia nova, toda hora tem um nome novo para identificar um grupo identitário, uma tribo, uma orientação sexual. Então, são coisas que eles, ao mesmo tempo que eles vão descobrindo, eles vão entendendo que tem mais um monte de coisa que ainda está por vir, né? Inclusive as próprias profissões, né? O que se diz hoje é que 75% das profissões que os meninos hoje vão exercer ainda nem foram inventadas. Você imagine o que é viver com esse nível de angústia, quando era fácil, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico. Por outro lado, traz muito mais possibilidade de realização, porque a gente tinha caminhos muito mais estreitos, né? Então, o que é o positivo também disso? Mas gera angústia. E a questão da aceitação, que eu acho que isso foi para todos nós e é para eles também. O quanto que eu vou ser apreciado, reconhecido, o quanto que eu vou ser acolhido, né? Que é muito importante nessa fase. Algumas características marcantes. Os adolescentes nascem para o mundo. É um parto tão difícil quanto aquele da primeira vez que eles saem do conforto do útero para esse mundão de luzes, de sons, de relacionamentos. É quando eles saem do casulo ali da escola com uma professora só, que às vezes tem uma relação quase maternal com ele, do ambiente familiar, e ele cai no mundão. Né? Cai nesse mundão que ele tem que se virar, que tem um monte de gente, que as pessoas não sabem o nome dele, que não tem o mesmo tipo de relacionamento. E a questão das juventudes, né? Que é plural e singular no seguinte sentido: a gente tem características próprias do ser jovem e, ao mesmo tempo, a gente tem milhares de jovens com características muito distintas, sociais, econômicas, culturais, pessoais. Então, nem a gente pode botar todo mundo no mesmo bolo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que essa é uma fase com algumas características próprias que precisam ser consideradas e respeitadas. Outras questões. O não binarismo, né? Na hora hoje, um grande grupo de jovens, quando você pergunta homem, mulher, masculino, feminino, você é G, L, B, T, as letras se ampliam. Isso é uma realidade, isso acontece. Queira a gente fazer de conta, queiram alguns rejeitar, mas isso é uma verdade que está aí e que a gente precisa saber lidar, é própria dessa geração. A gente precisa entender o que é isso, até para poder a gente se relacionar com essas questões. O questionamento que é próprio, isso acho que vem de muitas gerações. Essa potência criativa, nós somos muito criativos quando somos adolescentes e jovens. Se a gente encontra ambientes criativos, isso se potencializa. Se a gente encontra ambientes engessados, a gente perde essa capacidade.
e o mundo pede hoje por gente criativa, capaz de inovar e de resolver problemas, e são nativos digitais. Considerando aí, se a gente pegar a faixa etária até o ensino médio regular 0 a 17, todo mundo já nasceu nesse século, né? E todo mundo já nasceu com um computador por perto. Mesmo aqueles que têm muito mais dificuldade de acesso econômico, geográfico, mas todo mundo já está ali com um celularzinho, com um WhatsApp, de alguma maneira, próximo, se não na sua própria mão. Entretenimento. Música é a grande questão dessa geração. É música o tempo inteiro, é música em casa, é música nos headphones, é música no celular, é música... As mídias, muito presentes. O lazer virtual, que a gente não conheceu, é muito próprio dessa geração, e a gente precisa considerar e entender que tipo de lazer é esse, o que eles estão consumindo, até para a gente poder se relacionar com esse dia a dia, até para ajudá-los a serem mais críticos em relação ao que consomem. Os programas com os amigos e as atividades religiosas, né? Tem uma parcela muito significativa da juventude para quem o lazer são as atividades de igrejas, as mais diversas, de cultos os mais diversos. Participação. A gente começa a ver esse fenômeno aí dos coletivos, né? Que são estruturas mais horizontais, autogeridas, sem uma liderança clara. São grupos que não são estruturados hierarquicamente, como, por exemplo, os grêmios ou as ONGs. São grupos mais fluidos, que às vezes representam múltiplas causas. As manifestações virtuais, como eles têm feito abaixo-assinados, protestos na internet, como eles estão usando isso como forma de participação. E as manifestações de rua, ocupações, isso é próprio, eles gostam, eles se identificam, assim como eles também têm uma resistência cada vez maior à participação, às formas de participação e à política tradicional, que eles falam muito, isso não me representa. Né? Quem influencia hoje muitos meninos são os youtubers. É impressionante como esses meninos consomem YouTube, e jovens que estão falando no YouTube de jovem para jovem sobre as coisas mais diversas, uns interessantíssimos, outros nem tanto. Artistas de TV ainda continuam fazendo a cabeça da garotada. Líderes de grupos criminosos em muitas comunidades são os grandes ídolos, são aquilo que eu quero ser quando crescer. Aí a gente tem que considerar isso, até para desconstruir em grande medida. Os familiares, os professores, e as pesquisas mostram que principalmente os professores do ensino fundamental. É impressionante como os do ensino médio já têm uma relação muito mais superficial, muito mais fugaz, não conseguem estabelecer vínculos de confiança e acabam não sendo modelos para esses meninos, como os do fundamental são, e os líderes religiosos e comunitários também como influências fortes. E os desafios, né? A gente tem esse desafio forte da escola, o fato deles não se adaptarem à escola, gostarem da escola enquanto espaço para estar, mas não se identificarem com o que acontece nessa escola, principalmente na sala de aula. Os muitos que ainda não têm acesso, né, que têm baixo desempenho. A questão do trabalho e renda como um desafio fortíssimo para essas novas gerações. A cultura da violência, a violência de todas as ordens, violência subjetiva, violência física, violência urbana, a violência nas relações, enfim, a violência sexual, violência doméstica e as vulnerabilidades muitas, né? A gente tem que lembrar que o HIV está voltando a se manifestar com força entre adolescentes e jovens. Eles estão começando, de novo, a se expor a essas situações de alto risco. Homicídios, é importante a gente lembrar que tem essa mítica de que jovens estão matando, mas eles morrem muito mais do que matam. Né? A questão dos acidentes de trânsito, gravidez na adolescência, a gente ainda não conseguiu resolver essas questões que, enfim, são crônicas e são antigas e que vão se acumulando com as novas questões que a gente precisa ainda enfrentar.
e ajudá-los a enfrentar. Então, isso posto um pouco esse panorama, como é que esses meninos aprendem? Eu trago para vocês o conteúdo de um livro que também ainda não está traduzido para o Brasil, que chama The Power of the Adolescent Brain, o poder do cérebro adolescente, do Armstrong. E ele vai falando também a partir da neurociência, o que atrapalha o cérebro do jovem de aprender. Primeira coisa, quando a gente é naquela tolerância zero em relação à disciplina. Quando você diz, agora você vai ser punido, você vai ser expulso, você vai ser penalizado, e você não dá a chance dele aprender com o erro, dele entender a gravidade do que ele fez e dele ter a oportunidade de fazer diferente. O cérebro precisa disso, então, ainda mais um cérebro em formação, para que você possa aprender a fazer. Falta de emoção. O cérebro dos adolescentes e jovens pede por emoção. Aprender sem emoção não desenvolve a potência cerebral dos meninos. Proibição de redes sociais. Esses meninos se relacionam, as relações, a gente falou aqui várias vezes, como são importantes. Proibir as redes sociais é proibi-los de estarem se relacionando. Agora, como usar isso positivamente é que é o nosso desafio de ajudá-los a fazer. Excesso de exigência. A gente, às vezes, acha que a estratégia é puxar o sarrafo lá para cima e cobrar o máximo desses meninos. O cérebro e o adolescente jovem passam por muito estresse. É estresse de todas as ordens, é muita emoção, é o físico se desenvolvendo, é o próprio cérebro se desenvolvendo. Se a gente estressa eles demais, eles pifam. Essa ideia, essa informação sobre suicídio de adolescentes por conta de altas cargas de exigência em relação a estudo não é uma falácia. E tem explicações neurológicas para isso. Então, qual é a medida da gente desafiar, mas não estressar a um ponto de adoecê-los? Atividade de manhã cedo. Os meninos precisam dormir. Eles passam por muitas transformações, eles precisam de um tempo mínimo de dormir. Então, eles ficam animados até altas horas, eles precisam dormir em determinado horário, e às 6, 7 horas da manhã eles não funcionam. Não adianta, eles vão dormir na sala de aula. Tico e Teco estão em outra dimensão. Né? E tem explicação neurológica para isso. Exposição pública de avaliação. Falar as notas baixas, chamar atenção na frente dos outros é fatal. Isso gera uma inibição do próprio sistema neurológico dos meninos que é absolutamente nociva para o desenvolvimento deles. Opções restritas, eles têm que aprender a tomar decisão. Se a gente já diz, você vai por aqui, ele perde a oportunidade de desenvolver a capacidade de escolher se ele vai por aqui ou por ali. Isso significa dentro da própria sala de aula, vamos por aqui ou vamos por ali, vamos decidir juntos, vamos ajudar que eles tenham essas opções. Escolha de concentração diária antes do ensino médio, nem pensar, eles não têm condição de tomar essa decisão ainda, né? Durante o ensino médio, com restrições, porque eles ainda precisam experimentar muitas coisas. Então, vamos pensar nessas trilhas dos itinerários formativos da reforma do ensino médio com comedimento, para não engessar e já canalizar os meninos e não dar oportunidade de experimentação. Pouco descanso e baixa mobilidade. Olha, eu não sou uma expert em neurociência, então eu não vou saber explicar com profundidade, mas os meninos precisam se movimentar. A atividade física é importante para desenvolver uma parte do cerebelo que é responsável por pensamentos de ordem superior. Não me perguntem muito o que é isso, mas eu juro que eu vou estudar mais nesse livro para ver se eu consigo explicar com mais detalhes para vocês. Mas a verdade é assim, o movimento ajuda o desenvolvimento cognitivo dos meninos. Botá-los sentados numa cadeira significa reduzir a possibilidade da gente desenvolvê-los plenamente, tá? E currículo centrado no professor em aulas expositivas também prejudica, porque eles não podem escolher, eles não vivem com emoção e todas as alternativas acima, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o Armstrong, tá? Que é um neurocientista. E o que ajuda o cérebro do jovem a aprender? Oportunidade de escolha,
vai exercitando atividades de autoconhecimento. Quanto mais eles se conhecem, mais eles vão vendo o que é limite, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa avançar. Aprendizagem com pares, como eles se relacionam e o relacionamento é forte para eles. Aprender com um amigo é também uma forma mais potente de aprender muitas vezes. Não quer dizer que o professor não é absolutamente fundamental, mas ele pode ser um mediador, inclusive, dos relacionamentos entre pares. Aprendizagem afetiva, gente. Emoção com razão é o que mais funciona para essa garotada. Então, quando a gente tira a emoção da sala de aula, a gente tira a alma deles dali. E a alma fica flutuando em outra dimensão, né? Aprendizado pelo corpo, por todas aquelas razões que eu já falei da neuroplasticidade do cerebelo, e vamos trazer o Armstrong aqui para explicar melhor, mas é um dado. Essa estratégia da metacognição, de pensar sobre o pensar, né? De desenvolver essa capacidade crítica, de análise, e de entender, né, mais de filosofia, né? Que é uma coisa importante nessa parte da metacognição. E atividades de expressão artística, para potencializar essa questão criativa e expansiva do próprio desenvolvimento cerebral. E aí, para a gente ir fechando, né, como é que eles aprendem? Principalmente na adolescência, eles aprendem o que vivenciam. É assim, tem um ambiente que é violento, eu aprendo a ser violento. Tem um ambiente que é solidário, eu aprendo a ser solidário. Simples assim. É pelo exemplo. Tem uma questão aí desse neurônio espelho, que às vezes, mesmo inconscientemente, eu repito aquilo que eu estou vendo o adulto fazer, as pessoas à minha volta fazer. Então, esse ambiente escolar tem que ser coerente. A gente tem que fazer aquilo que a gente está pregando. Senão, não vai, é uma dupla mensagem muito nociva. Os adultos mediadores, que têm essa relação afetiva, que tem uma relação de confiança, que facilitam, mas não definem tudo, que dão liberdade para o aluno escolher. A educação com os pares, com prazer, porque a dopamina está ali pedindo prazer. Se não tiver prazer na sala de aula, eles vão buscar prazer em outro lugar, porque o cérebro está pedindo por prazer. Então, eles vão buscar prazer na droga, vão buscar prazer no álcool, nas baladas, porque a gente não consegue oferecer oportunidades deles terem, de alguma forma, satisfeita essa necessidade dentro da escola. Né? Se suas características e interesses são respeitados, né? Se eles são acolhidos e são compreendidos e são tratados da maneira como eles precisam, né? Com a especificidade de cada um. Quando tem essa questão do desenvolvimento integral, porque eles são seres unos, eles não são agora só cabeça, agora só corpo, agora só emoção. Então, uma coisa vai potencializando a outra. Quando eles têm a flexibilidade da escolha, com orientação, é óbvio, porque eles não podem ficar na angústia de ter muita escolha e não saber para que lado ir, então a gente tem que ir ajudando. Quando o aprendizado é conectado com a realidade que eles conhecem, quando faz sentido para o projeto de vida. E aí essa ilustração, acho que ela é muito representativa, né? A gente tem que ajudá-los a ter projeto para as suas questões intelectuais, para as questões afetivas, familiares, em termos de continuidade dos estudos e também do mundo do trabalho. Se eles têm espaço para questionar, dialogar, opinar, ser escutados, eles querem participar, interagir. Quando eles podem participar, eu já falei, interagir. Quando colocam a mão na massa, essa é uma geração que aprende fazendo, muito mais do que simplesmente teorizando. Então, tem o Blickstein, que ele fala muito, né, de você começar com a ideia de experimentar e começando a fazer descobertas, depois você debate, discute, dialoga, para só depois ter uma aula teórica que sistematiza o conhecimento que já foi apreendido. É só para consolidar mesmo, né? Quando são recompensados ou reconhecidos, e também em ambientes acolhedores, seguros e vibrantes. Tem que ter vibração, não pode ser grade, tudo cinza, tudo parecendo uma fábrica do século XX, né? A gente tem que criar esses ambientes que sejam estimulantes. E aí, última parte, o que é que eles esperam da escola? A gente fez uma pesquisa
que foi respondida por 132 mil jovens de 13 a 21 anos do Brasil, e eles dizem claramente, eles querem currículos mais flexíveis e relevantes. Eles querem poder escolher parte das disciplinas, eles querem estudar sobre direitos humanos, política, meio ambiente. Eles querem práticas pedagógicas mais interativas, mão na massa e mediadas por tecnologia. Então, quando a gente pergunta o jeito de aprender, seja para aprender mais, seja para ser mais feliz, está lá. Atividade com resolução de problema, bem prática, tecnologia, não tem outra. É isso aí. Tá? Mais participação. Né? Então, eles dizem que não pode faltar participação nas decisões sobre a escola e hoje ou não tem ou eles nem são estimulados a participar. Não tem o hábito também. A gente precisa estimular. Mais mobilidade dentro e fora da escola. Eles não aguentam ficar sentados. A gente fala de mobilidade urbana porque a gente fica chateado quando a gente está dentro de um carro, num trânsito. Para eles é essa mesma situação quando eles estão sentados numa cadeira sem poder se mexer. Né? E aí eles vão inventar mesmo de jogar bola, jogar bolinha no outro, de ir no banheiro, de tomar uma água, porque eles querem sair da sala de aula e eles querem sair da escola. E eles querem que essa sala de aula seja mais flexível, mais móvel, com móveis que possam se organizar de diferentes maneiras para diferentes atividades, né? Que eles vejam a coisa se modificar, se variar. E é muito interessante esse gráfico que eles falam. Né? Eles querem tecnologia não só no laboratório de informática, mas eles também querem área verde. Então, eles não são binários mesmo, eles querem coisas que são complementares. Não é que agora eu só quero ser um nerd, ou agora eu vou para o meio do mato. É as duas coisas. E eu acho tão bonito isso que eles querem adaptação para pessoas com deficiência, já 36%. Só 4% dos entrevistados tinham algum tipo de deficiência, mas eles já aprenderam, por conta da educação inclusiva, a acolher os seus pares, né? E, obviamente, quadro e equipamento esportivo com coberta, né? De preferência. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu sinto que eu tomei muito tempo, foi muita informação, vou ter que reduzir mais para a gente poder conversar mais, mas a gente tem o dia inteiro pela frente e a gente ainda tem uns 8 minutinhos aí para perguntas. Muito obrigada pela atenção. Perguntas? Diga. Oi, Ana. Bom dia. Você falou dois livros, eu não consegui anotar a tempo. The Power of the Teenage Brain, é isso? E o The Age of the... que não tem tradução para o português. Como é seu nome? Meu nome é Hugo. Hugo. Isso. Hugo, eu vou dar um endereço de internet aí para você, de uma plataforma que é de onde eu tirei todas essas informações, né, que a gente produziu. É fazsentido.org.br. Quem quiser saber mais sobre ela, a gente vai ter a Lívia apresentando das 2 às 3 horas aqui. Mas lá você vai ter já o estudo todo sobre os adolescentes, e o livro da neurociência dos adolescentes é The Age of Opportunity. A Idade da Oportunidade, mas volto a dizer, A Idade da Oportunidade é um livro no Brasil que não é esse. Então, tem que ser lá na Amazon, The Age of Opportunity, tá? E dos jovens, é esse que ainda não está publicado na internet, que quem quiser escreve o nome na lista e a gente manda por e-mail, que é The Power of the Adolescent Brain. O poder do cérebro adolescente, tá bom? Mais ali. Heloísa, São Gonçalo, Rio de Janeiro. É o seguinte, nós temos um grande desafio. Nós recebemos crianças que já vêm das famílias, né, com tudo muito atendido. E entregamos esses jovens à sociedade, ao mercado de trabalho, que reclama de estarem chegando para as empresas jovens muito frágeis, que tudo é difícil para eles, qualquer frustração, eles desistem. Como a escola, então,
trabalha, né, nesses dias atuais com essa questão para entregar esse jovem mais forte, com mais condições para esse mercado, já que eles não estão preparados para isso? Luísa, né? Heloísa, tá, ouvi mal. Heloísa, primeira coisa, a gente viu aí por todas essas pesquisas de neurociência que eles não estão tão preparados assim quando eles chegam para a gente. Porque se na adolescência a gente tem esse nível de plasticidade, ainda dá para fazer muita coisa. Claro que quando a família é cúmplice, quando a família colabora, é mais fácil. Mas a escola pode ter um papel importante de transformação, apesar da família, né? Então, a gente ter essa noção é importante, da nossa oportunidade e também da nossa responsabilidade enquanto educadores. A outra coisa é que, se preparar os meninos para terem mais resiliência, saberem tomar decisão, lidarem com suas emoções, é algo importante para o mundo, para o mercado de trabalho, para a vida deles, a gente tem que trazer isso para a escola de forma mais intencional. Isso tem que fazer parte dos nossos objetivos, isso tem que fazer parte das nossas estratégias pedagógicas, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, inclusive nas nossas relações, nos ambientes que a gente cria dentro da escola. Então, eu estou muito animada, com todas as ressalvas, porque a gente tem uma base nacional comum curricular agora, que traz 10 competências gerais no seu texto introdutório, que deve ser o texto que rege todo o conceitual da base, em que todas essas coisas estão ali listadas como a intenção, assim, de um documento que é legal, que é obrigatório por lei. Então, eu estou entendendo que o fato de estar ali, isso é um estímulo importante para que, se não for por diletantismo, se as pessoas não entenderem que isso é importante e forem fazer por conta própria, vão fazer por pressão de uma lei, né? Mas a gente tem uma oportunidade aí. Vamos rever materiais, vamos rever práticas, vamos rever formas de avaliação em função da base, e essas coisas podem entrar agora no nosso dia a dia. Eu trabalho em escola pública com alunos de 13 a 16 anos e identifico muito tudo isso, mas eu identifico também, na minha realidade, apatia. E quando chega para mim essa apatia, e eu tento voltar para eles, jogar para eles, não vejo muito por onde, não vejo resposta, não tenho... É uma dificuldade muito grande que a gente tem. Então, essa diferença que me angustia. Uhum. Tá? Será que quando eles vêm, eles já se engessaram? Então, é essa a questão. Professora, bom dia. A minha dúvida é a seguinte: em relação a todas essas circunstâncias que a senhora listou aí, que impedem o jovem de aprender, a senhora não acredita que algumas dessas, não muitas, claro, mas algumas dessas, elas não seriam de responsabilidade da família e, por causa disso, estaríamos transferindo para a escola uma competência que não é nossa? Por exemplo, falta de descanso, proibição de redes sociais, excesso de atividades. Isso não seria algo que não pertence à escola, mas de responsabilidade unicamente da família? Então, deveria haver uma junção entre as duas instituições, escola e família? A verdade é que sempre que a gente traz novos desafios para a escola, eu escuto isso. Mas será que eu vou ter que ainda fazer isso também? Isso não é papel da família? Quem determina que a escola começa às 7 horas da manhã não é a família, é a escola. E é nesse horário que eles não funcionam. A família não pode fazer nada em relação a isso. Quem determina o volume de trabalhos e provas e exigência que os meninos têm que dar conta é a escola, não é a família. Quem determina que é proibido usar celular dentro da escola, ou que não estimula, por exemplo, uma comunidade em redes sociais para troca, estudo compartilhado dos colegas, é a escola, não é a família. A gente não pode se eximir das nossas responsabilidades, gente. A gente tem que olhar para a gente e entender disso aí. Não, isso é da família. É o que eu posso, enquanto escola,
dialogar com isso? O que eu posso, na minha dimensão de escola, não vou ocupar o espaço da família, nem do psicólogo, nem do assistente social, mas eu, enquanto escola, tenho uma participação em tudo isso. Se a gente for pegar no nosso dia a dia, cada uma dessas coisas tem algo que a gente faz na escola que a gente poderia fazer diferente. Mas a gente não está prestando atenção nesse adolescente, jovem do mundo de hoje, no que são as necessidades. A gente está mais preocupado, muitas vezes, em tentar resolver esses problemas todos que a gente tem, que não são poucos. Só que a gente só vai conseguir resolver se a gente prestar atenção nessas questões e a gente fizer alguma coisa que, de fato, dialogue com eles. E aí, a questão da apatia. Tem uma substância chamada serotonina, que ela, quando não desenvolve lá, ela tem essa propriedade, principalmente nos adolescentes e jovens, de levar para a autodepressão, para a solidão, para a apatia, para o desânimo. Essa substância também é afetada muito fortemente por álcool, por exemplo, né? Quanto mais os adolescentes e jovens consomem álcool exacerbadamente, mais efeito tem sobre isso. Mas ambientes apáticos também levam à apatia. Muitas vezes os meninos estão ficando apáticos porque o que a gente oferece de estímulo não os estimula. E eles acabam desenvolvendo este comportamento apático. Então, assim, o que é interessante para eles? Vamos escutar, vamos perguntar, mesmo enquanto professor, o que pode te tirar dessa apatia? O que pode te animar? O que você gosta de fazer? Como é que a gente traz esse seu estímulo e conecta com o que eu estou fazendo aqui? Isso vai significar a gente abrir mão de prazer, de controles, abrir mão do nosso planejamento já estruturado a priori. Isso vai nos deixar mais vulneráveis de ter que decidir com eles, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o único caminho para a gente tirá-los da apatia. Eles têm que ter mais autoria, mais participação, eles têm que ter mais alma naquilo que fazem, né? Então, é assim, a presença não é a presença física. Não adianta a gente exigir a presença física na caderneta se eles não estão espiritualmente no sentido, né, de corpo presente ali, no sentido de estarem intensamente ali, participando do que ali acontece, se envolvendo no que ali se passa. Se a gente perde, e eles têm uma dificuldade de atenção, né? Vocês estão aqui há 1 hora comigo, em 7 minutos eu teria perdido eles. Eu teria que estar aqui fazendo outras atividades com eles, porque eles funcionam de um jeito diferente. Então, como é que eles funcionam? Como é que a gente pode funcionar melhor para eles? Bom, gente, o nosso tempo acabou. Infelizmente, estava bom conversar com vocês, mas a gente vai continuar. E eu vou agradecer por esse bloco e vou chamar já o pessoal para a próxima rodada, tá bom? Muito obrigada.